Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 7. E o título da mensagem é Resposta a perguntas acerca do casamento. Que diz o seguinte: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocassem em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Por algum tempo para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão, e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que se lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado?
não se circuncide. A circuncisão é nada, e a circuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Mas se te casares, não pecas. Se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne. E eu quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. E o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. E os que choram, como se não chorassem, e os que folgam, como se não folgassem, e os que se compram, como se não possuíssem, e os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa, e bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, e como há de agradar ao Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem, a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para que o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário, que faça o tal o que quiser. Não peca, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que a não dá em casamento faz melhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tenho o Espírito de Deus.
Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Irmãos, o apóstolo Paulo, né, respondendo aos irmãos de Coríntios, aos irmãos de Corinto, que eles são, por ser da cidade de Corinto, os irmãos são os coríntios, né? E é como os que nascem no Brasil e vivem no Brasil, nós somos brasileiros, né? E assim como os que nasceram em Corinto, né, ali na Itália, né, eles são italianos, mas nascidos na cidade de Corinto, então são coríntios, né? E Paulo escrevia exatamente para esses irmãos ali onde tinha sido abertas as igrejas, né? Ou a igreja de Cristo, aberta pelo apóstolo Paulo, e ali havia vários questionamentos dos irmãos, né? Os irmãos, todas as vezes que havia divergência, recorriam, né, ao apóstolo para poder ver, para saber o que era certo e o que era errado, porque ele, como fundador das igrejas, ele tinha a palavra final em relação às discussões, né, ou às dissensões, melhor dizendo, entre os irmãos, né? E aí buscavam dele, né, várias perguntas, né, a respeito do casamento, né? E Paulo então escrevia carta aos irmãos de todas as igrejas, e nesse caso aqui nas igrejas de Coríntios, né, para poder responder aos irmãos as perguntas a respeito do casamento, né? Os irmãos se indagavam, queriam saber o que era correto, o que era honesto, o que era justo, o que era certo, né? Para que eles pudessem alinhar as suas vidas de acordo, né, com a santa palavra de Deus, de acordo com o entendimento, com o mais perfeito entendimento, né, que eles pudessem conseguir, né. Então vinha do apóstolo Paulo, né, essas explicações todas, esse entendimento todo, para que houvesse ali um perfeito entendimento dos irmãos em relação a tudo isso, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? E o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos, esclarecendo a eles, né, da melhor maneira possível, como eles poderiam ter o melhor entendimento de todas as coisas, né? E as perguntas a respeito do casamento, eu acho elas assim, esse 1 Coríntios 7, né? Eu acho um capítulo extraordinário, né? Porque as igrejas, de um modo geral, fazem uma confusão tremenda, né, sobre como agir em relação a essas situações, né, que ela é, sem sombra de dúvida, a mais embaraçosa de todas elas, né? É a respeito de como devemos comportar-nos no casamento, dentro e fora do casamento, como verdadeiros cristãos, né? E o apóstolo Paulo respondia aos irmãos exatamente esclarecendo a todas as dúvidas, né? Então, resposta a perguntas acerca do casamento, né? E nós já descemos aqui sobre essas meditações gerais, né? Ora, as coisas, e Paulo respondendo, ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, né? E cada mulher tem o seu próprio marido, né? E Paulo fala aqui sobre esse assunto dessa maneira, irmãos, porque de alguma forma o homem, quando ele é livre para fazer a obra de Deus, quando ele não é casado, não tem esposa, não tem filhos, né, ele consegue ter um melhor desempenho na obra de Deus. A tempo e a hora, como dizia meu pai, né? A tempo e fora de tempo, como diz a palavra de Deus, né? Dentro e fora da igreja, trabalhando sempre na obra do Senhor, na obra de Deus, né? Ele consegue ter um melhor desempenho, porque ele não tem nenhum tipo de empecilho legal, né? Porque o único empecilho legal que pode impedir o homem de fazer a obra de Deus, né, é a família, né? A família pode impedir, né? Porque a família
ela foi criada antes da igreja, né? A primeira instituição de Deus na terra foi criar a família. Então a família veio e vem antes da igreja. Nenhum servo de Deus pode abandonar a sua família para cuidar da igreja. O que a palavra de Deus recomenda é a conciliação. Nós devemos, precisamos, aprendemos e conciliamos a obra de Deus com a nossa família, né? Abandonar nunca, abandonar jamais. Mas também não é desculpa, não é pretexto para não fazer a obra de Deus, né? Precisamos conciliar, as duas andam juntos lado a lado, né? As duas andam juntos, né? Então, de modo que, embora Deus tenha instituído primeiramente a família para depois a obra de Deus na criação do mundo, né? Mas uma não é sem a outra, né? A igreja, eu falo muito isto, né? A minha igreja, ela é o lugar mais importante que eu coloco os meus pés. Primeiro é a minha casa, o meu lar, a minha família, né? Mas estou falando assim do prédio, né? Estou falando do prédio, do físico, né? A minha casa é o melhor lugar do mundo. Depois da minha casa vem a minha igreja, né? Mas as duas são juntos, né? A igreja nos trata, por nós servirmos a Deus com sinceridade de coração, né? Sem abandonar nossa família, né? Ela traz todo tipo de bênçãos para as nossas vidas, inclusive no lar e na família, né? Então é disso que Paulo está falando, sobre o homem ser livre, sobre a mulher ser livre para fazer a obra de Deus, né? Vocês vejam o caso aí da profetisa Ana, por exemplo, né? O caso de Samuel, né? Então, quer dizer, não tinha impedimento, não havia empecilho para que Samuel pudesse desempenhar a obra de Deus, né? Não era casado, não tinha esposa, não tinha filhos, então ele podia se deslocar a todo tempo, a todo momento, a todo lugar. Bastava ter a necessidade da presença dele, ele poderia se deslocar e ir até onde fosse necessário, né? E aí, então é disso que Paulo está falando, né? Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem seu próprio marido, né? O marido paga a mulher devido à benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem sobre o próprio corpo da mulher. Mas da mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher, né? Então vocês vejam que nessa explicação do apóstolo Paulo, né, não existe quem pode mais, não existe quem manda mais, né? Marido e mulher, uma vez constituído em casamento, né, uma vez contraído o casamento, contraído em matrimônio, né, da forma que Deus determinou que fosse, agora não são mais dois, e sim uma só carne. Deixa o homem o seu lar, a sua família, e une-se à sua mulher. Deixa o homem pai e mãe e une-se à sua mulher. Ali forma-se um novo lar, uma nova família. E não são mais os dois, não são mais dois, e sim uma só carne, né? Ou seja, um não é sem o outro, né? Então, de modo que... E aí Paulo continua falando, né? Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela incontinência, né? Digo isso, porém, como que por permissão, e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo,
mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Ou seja, solteiro, sozinho, sem impedimento. Não tem dia e nem hora para você levantar, né, e jogar a mochila no ombro e falar, estou indo. Né? Para onde? Para onde Deus está me enviando. Né? Você levanta e vai. Não tem ninguém para falar, você não pode ir, você não deve ir, está precisando disso, ou aquilo outro. Ou para você ir e ficar preocupado com aquilo que ficou, né? Ou com alguém que tenha ficado, né? Dependendo de você em qualquer circunstâncias das quais nós nos enfrentamos, deparando diariamente quando nós somos chefe de família. Né? Então, o solteiro não tem essa preocupação. As viúvas também não. Né? Porque a quem ela devia satisfação não existe mais, que era o seu marido. E aos solteiros também não. Né? Apenas avisa a família, né, para onde está indo, por que está indo. Estou indo fazer a obra de Deus, estou indo, né, e vai em paz. É livre, tem livre-arbítrio, não tem ninguém que puxa para trás nesse caso, nesse sentido. Né? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Digo, porém, aleluia, Pai. Digo, porém, aos solteiros e viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Ou seja, o rapaz é solteiro, a moça é solteira, né? Então, quer dizer, para fazer a obra de Deus, para receber de Deus as bênçãos devidas e necessárias, né? É preciso que esteja com a vida no altar do Senhor, em santificação de corpo, alma e espírito, né? Os solteiros, né? Os solteiros não vivem nem nos atos sexuais, não estão nem em adultério, nem em prostituição. Os namorados, eles estão em fornicação, né? Estão se abrasando. E aqui Paulo alerta para o perigo de se abrasar, para o perigo da fornicação entre os solteiros, né? Então, de modo que, com todos os cuidados que possa o casal ser maduro e tomar os cuidados para que não haja gravidez, né? Mas isto não afasta de vocês o pecado, né? O famoso pecado capital, né? Não afasta de vocês o pecado da fornicação, né? O pecado do abrasamento, da forma que Paulo chama aqui. Estão se abrasando, estão fornicando, né? Então, de modo que é melhor que case do que permanecer assim. Primeiro que não deveria ter começado, né? Não deveria ter começado, né? Mas, case o mais rápido possível, coloque a sua vida em ordem, né? Para que você possa ter o direito de continuar possuindo a sua mulher possuindo você como casados, né? Pessoas honestas, honradas e sinceras diante de Deus, agindo com sinceridade, em santificação de corpo, alma e espírito. Né? É melhor casar do que viver assim. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? Aleluia, Pai. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Então aqui, irmãos, 1 Coríntios 7,10, Deus é mandamento de Deus. Se é mandamento de Deus, irmãos, é proibido. Se é mandamento de Deus, irmãos, é proibido. Não é para separar. Você não devia ter casado. Vocês não deviam ter casados, mas casaram. Então agora aguenta firme. Aguenta firme. Né? A palavra de Deus afirma, dizendo, em outra mensagem, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Toda iras e contendas e dissensões que existem no lar ou nos lares, né, ela é proveniente de Satanás. Né?
em toda e qualquer circunstância. Mas, irmãos, misericórdia, irmão, eu sou crente, irmão. Não, irmãos, preocupa não, o diabo tenta. O diabo ele está preocupado. Ele está preocupado exatamente com você que é crente. Preocupado exato com nós que é crente. Porque aqueles que não é crente já fazem o tempo todo a vontade dele. Ele não está preocupado com eles. Eles já fazem a vontade dele. Mas você, por ser crente, repudia, não quer fazer. Então ele tenta você mesmo. Tenha consciência disso para que ele fuja de você. Né? Tenha consciência. Né? Para todo e qualquer tipo de coisa, de situações embaraçosas que aparecer no seu lar, você lembrar que existe o sangue de Jesus para você clamar e repreender a Satanás. E permanecer cada vez mais e mais aperfeiçoando, aprimorando, insistindo no jejum, na oração, na leitura da palavra de Deus, que o diabo foge. Ele tenta por um tempo, mas depois ele vai embora. É isso que Paulo está falando aqui. Então a determinação de Deus não é para separar, não é para largar. Ah, minha vida está insustentável. Está insustentável porque você está dando lugar para o diabo. Né? Mas resista ao diabo e dê lugar para Deus. Coloca na sua vida diariamente, aumenta a dose, né? Dobra a dose, né? Triplica a dose do quê? Do jejum, da oração, da leitura da palavra de Deus e até da sua ida na igreja. Aumenta a dose, irmãos. Aumenta, né? E busca sempre o entendimento de que não conte os seus problemas para ninguém, que ninguém pode te ajudar, não. Só tem um que pode te ajudar. Somente Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, através do seu Divino Espírito Santo. Então não adianta contar para as pessoas seus problemas. Conta para Jesus. O que Deus fala em São Mateus 7 lá? Entra para o teu quarto e cerra a porta atrás de ti, né? Que o Senhor, aquele que ouve o que está em oculto, te ouvirá. Não é as pessoas que vão resolver seus problemas. As pessoas só vão jogar a lenha na fogueira, jogar gasolina no fogo. Então conta para Jesus. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Diz a santa palavra de Deus. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? E Paulo continua falando. Né? Se porém, todavia aos casados mando eu e não... Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não a deixe. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ou seja, segura o seu casamento, segura a sua esposa, segura o seu marido, né? E segurar não é trancar a chave com cadeado, não, a sete chave não. Segurar é fazer tudo do melhor que você puder fazer. Faça tudo de bom. Faça tudo do melhor que você puder fazer. Dispensando a ele tempo, carinho, amor, atenção, cuidados. E da mesma forma, da mesma sorte, o marido para a esposa. Né? É assim que segura um casamento. É dessa maneira. É dessa forma. Você não consegue segurar o seu casamento através de birra, através de colocar detetive atrás de seu marido, ou detetive atrás de sua esposa. Você vai acabar com ele mais rápido ainda. Né? Acaba muito mais rápido. Né? Então, de modo que você tem que realmente confiar, dar amor, estimar, valorizar, fazer o melhor que você pode. Você não tem que fazer aquilo que você não pode, mas o que você pode, faça o melhor que você puder. Sobretudo com muito amor e respeito. Né?
Amor, respeito, compreensão é fundamental, né? E cumprindo as suas obrigações no suprimento da casa, né? De acordo com as suas necessidades, é claro, né? Ela conheceu você quando vocês se casaram, sabia qual eram as suas posses, então você cumpra, né? Faça o melhor que você puder, mas faça tudo com muito amor, respeito, sinceridade, honestidade e fidelidade, principalmente. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Fostes comprado por bom preço, não vos façais servo dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quantas virgens não têm o mandamento do Senhor, porém dou o meu parecer, como tenho alcançado a misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por mim, por causa da instante necessidade, que é bom estar para o homem o estar assim. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Isto, porém, digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem, né? O que Paulo diga isso aqui a respeito dos que têm mulher como se não tivessem, né? O que os apóstolos fez quando Jesus falou, larga e segue-me, né? Ali tinha vários que eram casados. Eles não abandonaram as suas famílias, mas deixou tudo e seguiu a Cristo. É disso que Paulo está falando aqui, né? Não é para o marido abandonar a esposa e os filhos, não. É para conciliar as coisas. É para buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão. Aliás, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse entendimento que muitos irmãos falam, buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não é as demais coisas, não. É buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porque não tem nada além, fora disso, né? O reino de Deus nas nossas vidas e a justiça de Deus é tudo nas nossas vidas, né? Justiça, a graça, né? O reino é tudo nas nossas vidas, né? Então, de modo que é disso que Paulo está falando aqui, né? Louvado seja Deus. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem. Os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência do mundo passa, né? E bem quisera eu que estivessem sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Ou seja, o homem que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele vive para Deus. Ele vive para Cristo. Se ele buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Deus faz com que todas as coisas da vida neste mundo estejam sob a luz dos olhos de Deus. E tudo vai bem. Tudo dá certo. Tudo acaba da melhor forma possível. Porque você está buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E Deus está te acrescentando todas essas coisas na sua vida. No seu lar, na sua casa, na sua família, na sua empresa, nas suas empresas, no seu negócio, na sua chácara, no seu sítio, na sua fazenda. Onde tiver algo seu pertencente a você que o Senhor te deu, o Senhor cuida por você. E Ele arranja, Ele te dá condição de você ter como cuidar de todas as coisas da melhor maneira possível.
devido à sua dedicação ao Senhor e à sua obra, à sua palavra. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus.